Então, agora eu vou querer adimensionalizar aquela equação diferencial de primeira ordem, né? E para isso eu vou escolher as seguintes variáveis adimensionais, né? Eu vou introduzir e apresentar as seguintes variáveis adimensionais. O θ vai ser a concentração molar adimensional, ou seja, eu vou adimensionalizar o Ca pelo Ca em Z igual a zero, que é um valor supostamente conhecido, né? Lá na origem da película, digamos assim, tá? É, e o Z ele vai ser dimensionalizado pelo comprimento da película, tá? Daquela região do filme onde ocorre o processo de difusão, tá? Então, substituindo essas variáveis adimensionais aqui na equação 1, né? Na equação 1, que já foi a equação transformada, digamos assim, do slide anterior, né? Eu vou substituir ela aqui, né? Aqui vai virar uma equação para o θ, né? E aqui vai aparecer o θ de novo, e o Z vai aparecer como Z chapéu, certo? Notem que o CAL, né, que é o valor do CA em uma dada posição, ou seja, em Z igual a L, ele vai aparecer como o θ1, tá? Então aqui apareceu o θ1, que nada mais é do que isso aqui, ó, é o valor de θ em Z igual a 1, ou seja, o CA em Z igual a L dividido pelo CA0. Tá? Só chamando a atenção de novo que esse valor do θ1 ele é a priori desconhecido, né? Ele é o valor que o CA tem lá em Z igual a L. Tá? Então a priori ele é desconhecido e vai ser calculado. Ele vai ser objeto do nosso cálculo, na verdade. Bom, então só para fechar aqui também, né? Aparece também um θ0 também, tá? Aparece um θ0 que é o valor de CA0 dividido por C, né? Que é esse na hora que eu substituo, né, a variável dimensional, aparece um CA0 e esse CA0 acaba surgindo aqui na equação também. Se vocês substituírem os valores, vocês vão ver que ele aparece. Tá? Então, notem aqui que tem o θ, que é a variável que a gente quer integrar, né, a variável dependente dessa equação, o θ0 e o θ1. Tá? E a condição de contorno aqui é que o θ em z igual a zero é igual a 1. Tá? Então nota que o θ0 não é o θ em z igual a zero. Tá? Só essa questão de nomenclatura aí. O θ0 que aparece é um CA0 dividido pelo C. Tá? E isso, se vocês substituírem as variáveis adimensionais, vocês vão ver isso acontecendo. Tá bem? E aparece mais um parâmetro adimensional aqui, que é um número adimensional, na verdade, né? Um número que é em homenagem a alguém, que é o número de Dunn-Kohler. Tá? Então, é um número que relaciona as grandezas constantes da reação, difusividade e espessura da película, né? E ela relaciona diferentes velocidades, diferentes taxas, certo? Então ele é basicamente uma taxa da reação, uma taxa de velocidade da reação, né? De rapidez da reação, que é o Ki, porque esse Ki chapéu ele tem unidade de metro por segundo, então tem unidade de velocidade, dividido pela velocidade da difusão, certo? Então ele é dado por aquela expressão ali, né? O Ki dividido por DAB sobre N. Então é uma competição de novo de quem está indo mais rápido, certo? Assim como foi lá no número de ATA também, né? Uma competição de quem estava indo mais rápido, mas lá a gente escreveu em termos de tempo característico. Aqui a gente está escrevendo em termos de velocidade, mas no fundo é a mesma coisa, é uma competição da superfície que consegue converter aquela espécie numa outra espécie e a velocidade com que a espécie que vai ser convertida consegue penetrar pelo meio, certo? Tá? Então o número de Dunn-Kohler ele acaba pegando esse efeito, tá bem? Então nós temos, assim como a gente fez para o número de Rata, nós temos limites ali para o Dunn-Kohler também, né? No limite do Dunn-Kohler tendendo a zero, a reação é lenta comparada ao processo difusivo, né? De maneira que não há dificuldade para a espécie se difundir pelo meio. Na verdade, o seu perfil é homogêneo, né? A sua concentração é praticamente homogênea no meio, porque a reação é lenta, né? E na verdade a reação é que controla, certo? A reação é que é o gargalo. Não existe nenhum impedimento físico para
a espécie se difundir rapidamente até a superfície. Quem está trancando o processo, por assim dizer, é a reação na superfície. Tá? E na outra situação limite de Damkohler tendendo ao infinito, agora a reação é rápida, né? Ela ocorre instantaneamente e a distribuição do reagente não é uniforme na película, ou seja, o processo é controlado pela difusão. A difusão é que é o gargalo, ela que tranca o processo, tá? Ela que é lenta, que tem uma velocidade baixa, tá? Então o número de Damkohler ele pega esses dois efeitos, tá bem? Que poderiam ficar escondidos ali na equação caso a gente não tivesse adimensionalizado, tá? Então integrando a equação 2 de 0 até 1, né? A gente pode integrar essa equação para obter relações implícitas para o θ1, né? Tá? Então integro aquela equação, deixo ela em função do θ1 e o objeto da solução vai ser a concentração em Z igual a L, né? na película, tá bem? Então vou substituir nessa equação 2 aqui, que está aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Então o resultado dessa integração ele é colocado aqui nesse slide. Vocês podem até fazer essa integração, ela não é difícil, tá? Talvez aí consultando alguma tabela de integração ou até usando algum software para fazer a integração, vocês vão ver que ela vai ser dada por essa expressão aqui, né? Em que ela é feita de uma maneira geral, porque o m pode ser igual a 1 ou diferente de 1. Se o m for igual a 1, aí a equação fica bem mais simples, né? Porque fica basicamente... Vou só voltar aqui, tá, pessoal? O que eu estou querendo explicar. Fica só o Damkohler, se o m for igual a 1, né? Fica só o Damkohler multiplicado pelo θ1, uma vez que esse termo aqui vai para zero, né? Então a equação é só isso daqui, ó, tá? E aí fica a moleza de integrar e achar uma relação para o θ1. Nesse caso, né, a expressão nem é implícita, né, para o caso aqui molar, né? Ela nem é implícita, ela já é explícita direto. O θ1 já sai daqui, tá? Então notem que se o Damkohler tende a zero, né, indicando que a reação é bem lenta, né, o θ1 vai para 1, né, ele vai tender a 1. E se o Damkohler tende a infinito, indicando que a reação é rápida, né, aí o θ1 vai para zero, certo? Que faz todo sentido, né, porque nesse último caso, o Damkohler infinito, a reação é bem rápida, ela consome todo o soluto rapidamente, aquele reagente rapidamente, e ele vai para zero na interface, porque ele não consegue chegar até a interface. Tá? Então, é isso que a gente tem aqui nesse caso, nesse exemplo. Tá bem? Na lista de exercícios que está indo para vocês, tem um exemplo desse caso para vocês fazerem. Tá? Eu procurei colocar um pouquinho de cada exemplo ali nessa lista 2. Tá?